O problema que vamos resolver será a construção de um back-end para uma imobiliária. Ele deve ter uma parte web e outra para smart devices, para ser utilizada pelos agentes imobiliários em seu trabalho móvel. Para isso, criamos uma KB, a transação property para registrar as propriedades imobiliárias em venda ou aluguel, e definimos que o back-end web será gerado em Ruby, na nuvem. Para implementar a parte de Smart Devices, aplicamos o padrão Work With for Smart Devices à transação Property e criamos um objeto Dashboard como ponto de entrada. Decidimos, num primeiro momento, gerar só em Android, a plataforma automática. Para pensar a arquitetura por trás das soluções para Smart Devices com GeneXus, devemos partir do conhecido, os aplicativos web. Temos de um lado um servidor e do outro um cliente. No servidor temos o aplicativo web e no cliente um browser. Executamos o aplicativo web a partir de uma URL, por exemplo, a da homepage, web panel ou, a título de exemplo, a de transação para registrar propriedades imobiliárias. Provavelmente, o objeto requerido deverá consultar a base de dados. Em seguida, devolve a informação ao cliente, para que o browser arme o layout HTML que se apresentará ao usuário como resposta ao seu pedido. Uma possibilidade seria executar o aplicativo no Smart Device como um aplicativo web mobile, através do browser do dispositivo. Mas se queremos que o aplicativo seja nativo, interagindo com as funcionalidades do dispositivo, como a agenda de contatos, o calendário, o GPS, e que tenha um look and feel similar ao resto dos aplicativos nativos do dispositivo, devemos encontrar outra solução. Suponha que alguns dos objetos do aplicativo que processam e desenvolvem dados estruturados, ou seja, transações, procedimentos e data providers, possam ser consumidos por outros programas diferentes. Para isso, uma boa alternativa, se queremos um intercâmbio leve, é pensá-los como recursos, com o que estaremos dentro da arquitetura de desenho REST, e exibi-los como Web Services REST. Desta forma, qualquer programa conhecendo a URL de qualquer deles poderá chamá-los através do protocolo HTTP, com os métodos GET, POST, PUT e DELETE, de acordo com o correspondente. O serviço será executado no server, chegando à base de dados e devolvendo como resposta ao cliente um arquivo com a representação do recurso, no formato JSON. O cliente deverá saber decodificar esse JSON para agir conforme seus requerimentos. Por exemplo, se o pedido for um data provider que no JSON devolve a lista de propriedades imobiliárias, ele deve aparecer na tela do Smart Device. Portanto, a recuperação e manipulação de dados nos dispositivos será através de serviços REST. Recordemos que, ao aplicar o padrão Work With a uma transação, criava-se automaticamente o Business Component, exibindo-o como serviço REST. Além disso, criará automaticamente Data Providers para recuperar a informação do nó list e também o detail de cada seção do mesmo, que também serão expostos como serviços REST. Agora vejamos, não é um browser. Então, que aplicativo é o que pede estes serviços REST a partir do dispositivo e sabe decodificar os JSON recebidos para em seguida desenhar a tela que aparece para o usuário? E onde se encontra a informação de desenho de layout que permite aparecer na tela a informação extraída do JSON seguindo esse desenho?
Temos duas opções: executar uma espécie de browser especial criado pela Artec, conhecido como KBN, ou instalar o aplicativo compilado. Estudaremos ambas as alternativas. Em ambos os casos, será mantida uma metadata com a informação dos objetos que compõem o aplicativo para smart devices, seus layouts, as URLs dos serviços REST que devem ser chamados para conseguir as informações, etc. Concluindo, a informação dos padrões Work With, assim como os dos dashboards e painéis para smart devices, estarão encapsulados nesta metadata. Comecemos pela primeira opção nomeada, utilizar o KBN, Knowledge Base Navigator. É um intérprete leve instalado no dispositivo, que é baixado do marketplace correspondente a cada plataforma. Tem capacidade para ler a metadata e as imagens do aplicativo, que com esta solução estarão no servidor web, utilizando a arquitetura REST, através dos requests HTTP correspondentes, e executar os Web Services REST que sejam necessários, obtendo os arquivos JSON com as respostas e os dados, e a partir da metadata lida e dos dados devolvidos, criar a interface no dispositivo. Também é capaz de interpretar algumas ações que o usuário dispara ao operar com o aplicativo, tocando ou escolhendo alguma opção do menu, e produzir novos requests ao servidor para satisfazer as necessidades manifestadas pelo usuário. Portanto, o KBN permite aos usuários navegar através dos aplicativos para smart devices criados com GNexus, dado que mostra as URLs correspondentes a objetos main do aplicativo, permitindo assim chegar à metadata presente no servidor e trabalhar com as entidades e relações envolvidas. Por exemplo, lê na metadata a informação do dashboard da URL escolhida, as imagens que deve utilizar, neste caso, uma correspondente à única opção, o texto da opção e a quem deve chamar ao clicar sobre a mesma, e com base nisso, cria e mostra a interface no dispositivo. Quando o cliente clicar sobre a opção, na metadata, junto com toda a informação de desenho, vem a URL para executar o recurso, o data provider correspondente à list de propriedades. Por isso, o KBN o executa via HTTP REST, e a resposta é um JSON, com a lista de propriedades que cria dentro da interface, cujo desenho extraiu da metadata na primeira instância. Ao clicar F5, como temos um único objeto para smart devices, o dashboard Real Estate que havíamos criado será aberto no emulador o Knowledge Base Navigator com uma única URL para selecionar, a correspondente a esse dashboard. Clique sobre a mesma e veja que o dashboard é carregado com a única opção que tinha configurada. Outra alternativa, que é a que utilizaremos quando desejarmos colocar em produção, é encapsular a URL correspondente ao ponto de entrada do aplicativo, por exemplo, o dashboard, junto com toda a lógica do KBN e a metadata, em um arquivo compilado na linguagem do dispositivo e descarregar e instalar esse compilado. Desta forma, não será requisitada do KBN e apenas deverá chegar ao server para executar os REST Web Services que manipulam os dados, dado que a metadata estará incluída no pacote compilado e instalado no próprio dispositivo. Cada plataforma de smart devices tem sua própria linguagem e, portanto, sua própria extensão para o arquivo compilado. Agora, como obtemos o compilado? Indicando nas propriedades do gerador Smart Devices qual é o Startup Object. Fazendo isso, no próximo F5, GNexus entenderá que deve compilar o aplicativo. Particularmente para iOS, será requisitado um Mac conectado em rede com o PC de desenvolvimento. Veremos isso em outro vídeo.
Assim, configuremos para o gerador de Smart Devices o Startup Object desejado. O dashboard Real Estate F5. Como estamos prototipando na nuvem em Android, ao abrir o Developer Menu Web, além de exibir os links para executar o aplicativo web, como de costume, vemos que está aparecendo o QR Code que está encapsulado na URL deste compilado. Desta maneira, tendo um dispositivo Android, através do programa para leitura de QR Codes que tiver instalado, é possível ler e descarregar e instalar no próprio dispositivo. Além disso, como podemos ver, no emulador está sendo aberto automaticamente o objeto Startup Object selecionado, ou seja, o Dashboard Real Estate. Devido à arquitetura que acabamos de apresentar com a utilização dos objetos como serviços REST, em particular das transações expostas como Business Component, com o qual estamos reutilizando todas as regras do negócio, estamos fazendo uso de toda a potência que o servidor nos oferece. Em outros vídeos, abordaremos os detalhes da prototipação, publicação e produção. Continua!